Olá, amigos, tudo bem? Quando você escuta uma música, o que você sente? Quando você escuta uma música gospel, ou quando você escuta, você que não é cristão, escuta uma música, por exemplo, com uma batida um pouco diferente. Sente vontade de dançar, sente vontade de chorar, sente tristeza, se sente meio depressivo, com vontade de ficar deitado no sofá. Qual é o teu sentimento em relação a sons, a melodias, a letras musicais? Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre isso. Olá, eu sou a Teia Bruna, do canal Deixe um Legado. Quando eu tinha por volta lá dos meus 20 anos, eu gostava, hoje eu não gosto mais. Sempre gostei muito do samba, do pagode, do inclusive do funk. Mas o funk, assim, eu não gostava de escutar, eu não escutava ele. Eu gostava de colocar o funk para dançar, fazer exercícios em casa, enfim. Mas eu escutava. Hoje eu não escuto mais nem pela batida do funk e muito menos pelas letras, porque então de lá para cá as letras foram cada vez piorando de uma forma assim que eu acho tenebrosa, que me faz muito mal. Eu, há um ano atrás, eu fazia aula em uma academia, em que essa academia, os alunos podem frequentar qualquer lugar que tenha essa academia no Brasil, os alunos podem frequentar. E eu era aluna dessa academia, eu fazia aulas de dança, principalmente de dança, que eu sempre gostei. Fazia de manhã, às vezes fazia à noite, 2 aulas seguidas. E nessas aulas eles tocavam músicas, a grande maioria era funk, e as letras do funk hoje desvalorizam muito a mulher, né? A figura da mulher. E aquilo me incomodava muito, assim, eu me sentia, não parecia que eu estava no ambiente de academia, eu me sentia no ambiente, eu parecia que eu estava em outro lugar e não numa academia. E aquilo ali foi me incomodando de tal forma que eu saí. Eu comecei a fazer, voltei a fazer exercícios em casa, enfim. Eu nunca precisei de academia para fazer exercícios, para dançar, porque eu sempre gostei muito disso. E eu saí dessa academia. E quando eu tinha meus 20 anos, mais ou menos 20 anos, eu fui convidada para desfilar para uma escola de samba. Eu sempre sambei muito bem. E eu tive esse convite para desfilar na frente de uma escola de samba. Na época, assim, até me deu uma vontade de ir. Mas, né, sempre tem um mas. Quando você é criado desde que você nasceu dentro de uma igreja cristã, né? Os seus princípios são diferentes. E tem uma vozinha que sempre vai te alertar, vai te convidar a pensar sobre aquilo que você está fazendo. Mesmo você fazendo, né? Eu não, na época, não aceitei e eu fui assim algumas vezes em desfiles de carnaval, de rua, para assistir. E levei meus filhos, os dois mais velhos, acho que 1 ou 2 vezes apenas. E depois disso eu me afastei. Porque aquilo, como é que eu vou dizer? Aquilo não condizia com. Nós temos as nossas verdades, né? Mesmo elas não sendo às vezes explícitas ou explicadas para as pessoas,
nós temos os nossos valores e as nossas verdades. E eu me afastei completamente. E alguns dias atrás eu estava escutando um podcast de um satanista e ele estava explicando como os sons funcionam na nossa vida. E ele dizendo que nós ensinamos os nossos filhos, nós iniciamos, foi essa palavra que ele usou, nós iniciamos nossos filhos na macumba. Isso me causa muito mal. Quando nós cantamos algumas músicas infantis para eles, músicas que a gente acha inocente, mas que se for trocada algumas palavras e a gente pegar a batida daquela música, segundo ele, essas músicas e essas batidas são usadas exclusivamente para invocar demônios. Imagina você escutando uma música cristã, uma música gospel, por exemplo, que hoje tem muito disso, né? E você sente aquela vontade de dançar, você sente vontade de dançar, seria uma delas, porque é diferente, né? A batida, o som, a melodia é diferente quando você sente a presença de Deus. É uma coisa. Você se sente com o teu coração apertado quando tu sente a presença de Deus, uma vontade de ficar só, de orar, de sentir que Deus está ali pertinho de você. Quando você escuta uma música do mundo, né? Vamos por assim, porque hoje as músicas do mundo já estão dentro da igreja, uma música com uma batida que te dá vontade de dançar, por exemplo, né, quem sabe dançar samba, é um sentimento totalmente diferente. É um sentimento que não te remete para as coisas de Deus. E ele estava explicando que essas músicas são usadas, então, dentro da nossa casa, e num segundo vídeo eu vou colocar eu vou listar para vocês quais são as músicas que esse satanista colocou. E então isso me causa tremor, temor. Eu cantei muito dessas músicas para os meus filhos quando eles eram pequenos. Cantava porque eles aprendiam na escola e até hoje eles ensinam na escola. São músicas que a gente às vezes coloca para as crianças dormirem, que eles ficam lá, tem o desenho que até então parece inocente e não é. Tudo tem um porquê por trás. Então a gente tem que ficar atenta ao tipo de música que a gente escuta, dando essa atenção especial, principalmente para o que nós escutamos vindo de dentro da nossa casa, o que nós escutamos na televisão. Muitas vezes, eu não digo nem, porque muitas pessoas vão dizer, mas eu não participo de carnaval, mas você escuta músicas dentro da igreja que tem a mesma batida do carnaval. Podem não ter as letras, mas a batida é a mesma, a melodia é a mesma. Muitas vezes eles pegam a mesma melodia e só trocam a letra. Então, automaticamente, essas batidas estão invocando demônios dentro da tua casa. E eu vou dar um exemplo. Há uns 2, 3 anos atrás, eu estive numa igreja evangélica e nessa igreja tinha um conjunto que era somente, que eu me lembro, elas cantavam e tocavam, era um grupo só de mulheres. Elas cantavam e tocavam, não era só o toque. Mas, olha só, era só instrumentos musicais de batida, cuíca, o pandeiro, o surdo, enfim. Aquele outro que tem tipo um chocalho, esses eram os aparelhos usados. E eu já me senti muito mal, assim, porque aquela música dentro da igreja me lembrou do carnaval. Na mesma hora me lembrou da batida do carnaval. E só quem já foi assistir um carnaval de rua sabe que vontade que dá de dançar, de começar a se mexer com aquela batida do carnaval.
Então, muitas vezes a gente está atraindo demônios para nossa casa, para nossa vida, dando abertura, abrindo essa porta, literalmente abrindo as portas da nossa casa, para que eles se instalem ali. E a gente não sabe por que um monte de coisa errada começa a acontecer. E então hoje, sabendo de tudo isso, eu fico muito mais atenta ao que eu escuto, ao que os meus filhos escutam, não que a gente consiga, não que eu consiga controlar eles o tempo todo, mas sempre que eu posso e eu falo, ensino para eles, o porquê de não ouvir algumas músicas, assim como por que a gente não deve falar, né, algumas palavras, porque músicas, palavras são decretos. Porque músicas e palavras são decretos. E às vezes você escuta uma música gospel que só remete a coisas ruins. Em tudo que fala dentro daquela música, dizendo que Deus vai te trazer muito castigo para a tua vida, porque está acontecendo muita coisa ruim, porque tem que ser assim mesmo. E muitas vezes não é assim mesmo. Não é isso que Deus quer para minha vida e para a tua. Então, fique atento, tenha sabedoria, discernimento, para aprender a separar o que você deve e o que você não deve ouvir. Não seja uma pessoa alienada em que você demoniza tudo, em que você acha que tudo é pecado ou tudo não é. Muitas vezes algumas coisas não são pecados, são apenas costumes diferentes daqueles que a gente está acostumado. E muitas vezes você está dentro da igreja escutando, ou dentro da tua casa, escutando um som que desagrada, que é totalmente repelido pelo nosso Deus, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, eu amo vocês. Se inscreva no canal, compartilha. Eu sei que eu tenho muito que melhorar, mas quando chegar no vídeo número 1000 eu vou estar, ó, perfeita, ou quase. Tchau, amigos, até mais.